e para você ter direito, você tem que fazer a manutenção de maneira correta. Então a gente precisa sim educar, porque a manutenção preventiva ela sempre traz mais economia do que a corretiva. Para assegurar o pleno funcionamento dos sistemas do condomínio. Ele não levar tão a sério o plano de manutenção desde o primeiro dia. Estamos de volta no programa de hoje, estamos falando sobre implantação em condomínio. O primeiro bloco foi muito bom. Entra na descrição, clica e assiste. Se você já assistiu, bora comigo pro segundo. Hoje o programa é um pouquinho diferente, com 3 convidadas. Uma já participou do primeiro bloco e saiu, que é a Fábia Santos. A Nathalie Carneiro continua com a gente. E a Sabrina Krug entra agora. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Prazer é nosso. Deixa eu começar com você já, te colocar aqui um assunto na questão de manutenção. A manutenção em condomínios de implantação, ele tem um acréscimo de valor na questão de manter as garantias, né? E a gente tem agora uma BNT que fala das garantias, né? Recente, acho que foi o ano passado que entrou em vigor, não me lembro exatamente, se não foi o ano passado ou foi no final do outro ano, foi no passado. E aí é bem claro que para você ter direito, você tem que fazer a manutenção de maneira correta. E aí um dos pontos principais na implantação, no meu entendimento, é o síndico implantar o plano de manutenção. O plano de manutenção para o condomínio, ele deve ser revisto o tempo todo, né? Ele é o que traz a qualidade e a garantia de que o condomínio vai ter uma duração adequada para cada uma das suas áreas, dos seus itens. Quando a construtora entrega da forma correta, eles entregam um manual do proprietário, manual do síndico, e dentro dessas avaliações de documentação, cabe ao síndico rever esse manual e extrair dele todos os itens que precisam ser realizados de manutenção. Além disso, tem diversas outras normativas que também trazem a própria questão de seguro, PPCI. E quando é possível realizar uma organização baseada nesses documentos, fica mais simples para o condomínio seguir com isso adiante. E também mais barato, porque a manutenção preventiva ela sempre traz mais economia do que a corretiva. Com certeza, com certeza. Outra coisa, Nathalie, é a questão de criar processos, né? Porque tem que ser tudo implantado no condomínio. Qual o processo de entrada, qual o processo entrada de pedestres e de veículos, qual o procedimento para recebimento de encomenda, qual o procedimento para limpeza do condomínio. Quer dizer, tudo tem que estar desenhado. Não pode ficar na cabeça do porteiro como ele vai funcionar, do faxineiro como ele vai fazer. Isso tem que estar estipulado e aí é um trabalho grande para desenhar todo o fluxograma do condomínio. Isso, e dentro de uma expectativa de como vai ser o perfil de utilização das áreas comuns pelos condôminos, né? Então, essa questão da padronização realmente é algo que precisa se dedicar bastante tempo, né? Falando um pouco do plano de manutenção, né? A importância de a gente seguir à risca o plano de manutenção desde o primeiro momento do empreendimento, porque tanto faz com que a gente possa acionar a garantia, no caso de alguma falha de um dos sistemas, mas, por outro lado, também previne que algo que possa falhar, como, por exemplo, eu já tive problema com iluminação de emergência num condomínio com pouco mais de 1 ano. Então, apesar de ser um condomínio bastante novo, foi um investimento até pequeno, porque foi apenas a troca de uma bateria. Mas se o condomínio tivesse precisado dessa iluminação de emergência, né, por conta do custo de uma bateria, e isso é uma coisa que, à medida que o condomínio ele vai passando pelos períodos de garantia, né, vai ficando um pouco mais maduro, você já não tem todo aquele rigor, né, que você é forçado a ter logo no início, justamente para poder cumprir com as normas que falam de garantias nas edificações. Então, esse é um processo que precisa acontecer desde o primeiro dia e, novamente, são os colaboradores, são os funcionários, os principais agentes para que a execução aconteça da forma como deve ser. Não apenas para cumprir uma norma, mas principalmente para assegurar o pleno funcionamento dos sistemas do condomínio. Perfeito. Sabrina, quais são os principais problemas que a gente encara numa implantação e como resolvê-los?
Então, Ricardo, quando a gente encara o condomínio como uma empresa, como uma organização, onde o condomínio ele é um sócio, né, tem seus direitos e deveres, fica mais simplificado o processo, mas a gente tem um fator político. No primeiro episódio, você falou sobre a questão de organização e cultura. A palavra trauma, ela vem do grego e ela vem de uma questão de que é uma marca de direcionamento. Então, quando você faz direcionamento... Curiosamente, eu vi um vídeo ontem falando sobre isso. Foi dali que eu pensei, você trouxe justamente de que o pau que nasce torto nunca se endireita. Sim. E nesse vídeo ela exemplifica. Ela era um vídeo de criação de filho, não era? Isso, Que ela fala justamente. do futebol, né? E o condômino ele não é nada mais do que o filho do síndico em muitos momentos. Então a gente precisa sim educar, porque o condômino ele chega sem essa cultura de comunidade, de cuidado coletivo, de necessidade coletiva. E quando a gente traz manutenção, quando se traz o regramento, a gente está falando de criar a cultura do início. Lá fora conversávamos diversos síndicos e aí falamos de pintura. É de conhecimento geral que a pintura deve acontecer dentro de um determinado período. Ninguém, ou raras exceções, fazem planejamento para realizar essa pintura no tempo certo. Se a gente implementa um condomínio com uma cota mínima de fundo de pintura, quando chegar o período adequado, a chamada não vai ser exorbitante, vai ser um valor que as pessoas vão sentir pouco. Então, é a questão do planejamento. Eu vim da auditoria, né, Ricardo? Então, eu trago isso ainda muito para forte para a sindicatura. Quando se faz uma anamnese completa do condomínio, tu extrai ali todas as informações e a partir dela tu vai acompanhar a evolução do condomínio, seja implantação do condomínio do zero, ou seja um condomínio que já está em andamento. Citasse que a gente precisa fazer a roda iniciar a girar. Muitas vezes a gente precisa criar a roda, né? Lapidar a roda na pedra. Então, quando se faz a organização, o diagnóstico e começa a se estruturar com um procedimento operacional padrão, com ficha de documentação necessária para cada uma das atividades do condomínio, isso foge à gestão. Deixa de ser a ação da síndica Sabrina, da síndica Nathalie, passa a ser a gestão do condomínio e se transmite isso para o síndico posterior, para o outro, porque a gente não é eterno, né? Sim. Talvez em algum momento, por conveniência ou não, se saia desse condomínio. E aí a importância de dar continuidade. A implantação, ela não pode ser só naquele primeiro momento, ela tem que ser eterna. Os primeiros 5 anos, eles são chaves dessa implantação, com certeza, mas o condomínio precisa durar 60 anos, 100 anos, né? Sei lá quanto tempo a mais. Perfeito. E você, já teve experiência em implantação de condomínio? Conta aqui pra gente. Aliás, está assistindo? Não custa nada. Deixa seu like, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade. E também temos um extra, nossas convidadas contando cases para você lá no Instagram da Conde TV ou nas plataformas de podcast. Nas plataformas você também tem todos os programas. Então segue na plataforma, segue no YouTube, segue no Instagram da Conde TV. Nathalie, que erros mais problemas acontecem numa implantação de condomínio e como lidar com eles? Vamos lá. Um deles é justamente o síndico ele não levar tão a sério o plano de manutenção desde o primeiro dia. No plano de manutenção de um condomínio novo, você tem atividades que se somam às rotinas. Então, você tem checagens que precisam acontecer a cada semana, a cada quinzena, diárias, a cada 6 meses. Então, no meu ponto de vista, a gente não pode relaxar com relação ao fiel cumprimento desse plano, né? Um outro erro também, isso não se aplica tanto a gente, porque como nós, né, já somos bastante atentos a essa questão das normas, e dos regramentos, né? Mas alguns colegas acabam se deixando também intimidar por aquele condômino que está mais ansioso pela reforma, pela mudança, e aí acaba forçando um pouco para que a convenção ou até mesmo o regimento ele seja flexibilizado, digamos assim. Então, eu diria que essa flexibilização das normas, ela também constitui um erro fundamental e que poderá trazer problemas futuros aí, porque uma vez que você abre um precedente, aquilo ali já vira letra morta, né? Então, essa questão da não se deixar realmente, né,
intimidar ao ponto de flexibilizar aquilo que não pode ser flexibilizado. Então, Muito bem isso citado. para mim é um erro aí também bastante frequente. A questão de alguns condôminos quererem fazer da sua garagem depósito, e aí sabe-se Deus por quanto tempo, né, aquela pia vai ficar ali, aquela caixa de revestimento vai ficar ali. Então, isso também tem que ser muito vigilante com relação à não ocupação irregular dos espaços, porque embora a garagem seja de uso privativo, ela também compõe a área comum. E é muito feio a gente passar numa garagem de um condomínio e tá cheio de restos de materiais de construção ali, não é? Muito Não bem é, não é citado. muito elegante. Muito bem citado. Sabrina, eu quero uma dica derradeira para o síndico e administrador de condomínios que está nos assistindo agora para se atentar na implantação. Planejamento estratégico. A partir do momento em que você tem uma visão clara dos objetivos, das obrigações, de onde o condomínio quer chegar, né? Porque não é onde ele vai chegar, é onde ele quer chegar. Você precisa entender a expectativa do condômino, a entrega da construtora e delimitar. Olha, até aqui a gente vai conseguir fazer essa organização e vai chegar. Então, é planejamento estratégico. Ver, né, ter a visão do Thundercat, além do alcance, ver muito mais do que aquilo que está acontecendo, fazer de forma técnica, seja com jurídico, como a Fabi sugeriu no primeiro episódio, seja com acompanhamento técnico, de engenharia. Isso tudo dá suporte e respaldo para as ações do síndico. Então, é o planejamento estratégico com respaldo técnico. Perfeito. Quero saber agora a opinião do nosso síndico grego, Demetrios Makedenopoulos, o olhar do síndico, olho na tela. Implantação de condomínios, desafios e boas práticas. Implantar um condomínio é como inaugurar uma pequena cidade. Tudo começa com uma mistura de entusiasmo e caos. E nesse momento, o papel do síndico profissional ou não é só importante, é essencial. Logo de cara, enfrentamos a entrega técnica das áreas comuns, a conferência dos equipamentos, a checagem da infraestrutura entregue pela construtora e muito mais. E sim, muitas vezes já vem com vícios e pendências. Depois vem o desafio de formar o corpo diretivo, abrir o CNPJ, contratar funcionários e fornecedores, montar a primeira previsão orçamentária e implementar as regras de convivência. Tudo isso enquanto os moradores estão chegando, com as expectativas lá no alto e a paciência lá embaixo. Boas práticas? Primeiro, documentação. Faça tudo com respaldo jurídico e registre cada passo. Segundo, comunicação clara e constante com os condôminos, de preferência com transparência digital. Terceiro, firmeza com empatia. O síndico precisa saber dizer não, sem causar uma guerra civil nos grupos do WhatsApp. E aqui fica um puxão de orelha. Síndico que aceita assumir um condomínio recém-entregue sem fazer uma vistoria minuciosa e sem estudar detalhadamente a convenção, já começa no prejuízo. Implantação exige planejamento, conhecimento técnico e inteligência emocional. E quem faz isso bem, constrói mais do que prédios, constrói comunidades. Vejo você no próximo programa. Bom, meninas, muito bom o programa, muito bom ter vocês aqui nos nossos eventos, nosso encontro, pelo menos uma vez a cada 6 meses. É muito legal ter vocês aqui. Obrigado primeiro você, Sabrina. Agradeço. É sempre que a gente vem até aqui e faz algum esforço para estar presente, né? Traz oxigenação, traz mais vontade, uma troca com outro síndico do outro lado do país, que faz com que a gente olhe com um olhar diferente os nossos condomínios, os nossos clientes. Então, isso só traz benefício. Então, com muita gratidão que eu venho a cada vez em todos os eventos. É muito, muito bom ter você aqui. Nathalie, muito bom ter você aqui. Como a Sabrina disse, gratidão a presença, o esforço de vocês estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço. Eu estou completando 2 anos, né, aqui na família 5 Estrelas, então também para mim é um momento de muita renovação, né? Seja com relação à troca de experiências com os colegas,
seja com relação à obtenção de cada vez mais conhecimento e cada vez mais certeza de que a gente está no caminho certo, né? Profissionalizar sempre, porque o principal legado que nós podemos deixar nos nossos condomínios é um trabalho bem feito, com entrega e com muita qualidade. Agradeço mais uma vez, Ricardo. Condomínio em Pauta é sempre um programa obrigatório aí para o síndico que quer se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado. Temos um encontro marcado semana que vem com mais informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.